Recebo aqui hoje no estúdio o geriatra Leonardo Goltara, que vai detalhar os cuidados que a gente deve ter e observar também com os idosos nessa guerra contra o coronavírus. E também está aqui o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, que é o Luiz Carlos Reblin. Já queria agradecer a presença de vocês. Boa tarde aqui no estúdio. Reblin, já quero começar a perguntar, porque a gente viu na entrevista ao vivo ali do Matheus que tem muita gente na praia. E o que muita gente fala é assim, mas a praia não está tão cheia, está mais vazia, eu vou ficar aqui quietinho na areia, vou na água e volto, não vou ter contato com ninguém. A orientação não é essa, não é? Boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade. De fato, a orientação é de que nós permaneçamos em casa para qualquer atividade. Especialmente se a gente passa a frequentar espaços públicos, praias, parques, a imagem é de que há uma liberação, e na verdade não há uma liberação. O decreto ainda está em vigor, as pessoas precisam permanecer em casa. Semana que vem nós teremos a oportunidade de conhecer já um estudo que a Universidade Federal do Espírito Santo tem apontado, que para a liberação de um percentual da população, o quanto isso aumenta de morte em função do novo coronavírus. Então, a regra é, permaneça em casa enquanto durar essa orientação geral do governo aqui do Espírito Santo. Porque o que as pessoas precisam entender é que é por etapas, não é? Porque eu sei que é ruim ficar em casa, ninguém gosta de ficar enclausurado, e mesmo porque quando fala que a gente tem que ficar em casa, é aí que o povo quer sair, né? É sempre ao contrário. Mas, como você disse, tem essas etapas e vai ser estudado uma porcentagem que vai poder voltar à rotina, não é isso? Então, nós ainda estamos na primeira, passou uma semana das medidas gerais de isolamento social, ainda é muito cedo para que estas medidas possam interferir de fato no aumento de casos. Se nós retornarmos agora, semana que vem, essa semana, as medidas que foram adotadas serão perdidas, então é permanecer em casa, aguardar esses estudos que vão apontar a possibilidade, em algum momento que ainda não está definido, das pessoas retomarem algum tipo de atividade. Mas, por enquanto, é permanecer em casa. Agora, Leonardo, por que a gente fala que os idosos fazem parte desse grupo de risco? Porque a gente fala, os idosos, o que torna ele mais suscetível a contrair essa doença? Mariano, o que acontece é que o idoso, por definição, ele tem uma diminuição da sua capacidade de responder a demandas maiores do ambiente. Então, da mesma forma, se você colocar um idoso para correr não preparado, né, com o mesmo grau de preparo físico para correr 20 quilômetros, um jovem para correr 20 quilômetros, o idoso tem mais dificuldade. E quando a gente adoece, esse é um caso que a gente tem uma demanda da resposta, como se o organismo estivesse sendo demandado a correr, a se exercitar. E essa falta da resposta característica da população da terceira idade, ela pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, por isso, essa falta da reserva funcional que o jovem tem e que o idoso não tem, é que faz o idoso uma população de maior risco. E quando eu falo reserva funcional, eu falo não só do coração, pulmão, mas também do sistema imunológico, em geral, tudo. Agora, a gente sabe que tem muitos idosos que são um pouco teimosos, né, em relação a isso, eles acham que não precisam sair. Mas é importante que eles fiquem realmente em casa, né, principalmente nesse momento. Eu acho que a teimosia é geral. A teimosia é de jovens, idosos, né? É de jovens, é de adultos, é de crianças, é de idosos. As crianças ficam em casa porque a gente manda, determina e elas são obrigadas a obedecer, porque se dependesse da vontade das crianças, elas também sairiam de casa. Eu acho que nessa hora é hora de todas as faixas etárias, todas as camadas da população darem força umas às outras. Não é fácil para ninguém ficar em casa, mas é importante que quem tiver mais conscientizado, quem tiver mais envolvido, fale, vamos ficar junto, vamos jogar, quer jogar um dominó, quer jogar um baralho na praça, vamos jogar em casa, vamos fazer em família, vamos ficar juntos. O pessoal está conversando muito com a gente aqui pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, e o Marcos está dizendo assim, gostaria de saber por que a pandemia só funciona para uns e outros não. Do meu ponto de vista, teria que fechar tudo. Caminhoneiros, supermercados, TVs, ônibus, táxis, aeroportos, entregador de pizza, marmitex, enfim. Na opinião dele, deveria fechar tudo. Subsecretário, tem coisas que precisam funcionar. Não dá para a gente também blindar, fechar o país inteiro e não funcionar nada, não é isso? Então, as medidas que são adotadas aqui no Espírito Santo, elas têm uma característica de diminuir muito a circulação das pessoas. Obviamente que segmentos da linha de produção, segmentos da linha de transporte,
eles necessariamente precisam funcionar, mas são mais individualizados. Profissionais que transportam carga, por exemplo, é uma pessoa que dirige o caminhão. Então, esse tipo de economia, né, que precisa manter funcionando, porque senão vai faltar alimento, vai faltar matéria-prima para os hospitais. Então, uma parte da economia necessariamente precisa funcionar. Mas isso está bem planejado, está bem pensado, né, para que esse funcionamento não implique numa circulação muito grande de pessoas. Por isso essas regras têm fundamento, elas são preparadas, elas olharam para outros países, verificaram a situação que aconteceu em outros países que não adotaram as regras que nós adotamos, e o resultado está aí diariamente na mídia, nas TVs, para a gente verificar. O número de pessoas que morrem é muito alto, é um desastre para a humanidade. Agora a gente está falando que algumas pessoas precisam circular e elas precisam tomar os devidos cuidados após essa circulação. E uma coisa também, como a gente está falando que os idosos precisam ficar em casa, vale lembrar também que normalmente as pessoas que estão circulando, por exemplo, não é indicado eu ir visitar a minha avó, que está bem confinada, ela está lá fazendo a quarentena. Porque a gente pode levar, mesmo eu não sentindo sintomas, eu posso levar isso para eles, não é isso? Isso, existem portadores assintomáticos e portadores com sintomas às vezes muito brandos, que podem não estar os doentes, não serem os grandes doentes, não serem o grande problema de saúde pública, nem de saúde individual, mas levarem o problema para terceiros, principalmente para os idosos mais frágeis, para os portadores de doenças, quando a gente fala comorbidades, essa palavra de médico, portadores de doenças, pessoas que não têm a saúde tão boa quanto uma pessoa normal, essas pessoas precisam ser protegidas, e a maneira que a gente tem de protegê-las no momento, enquanto não há vacina e não há remédio específico, é realmente deixando elas o mais isolado possíveis. E isso diz sim que não é a hora de visitar o seu avô, que você não visita há 2 meses, agora não. Não é a hora de visitar aquele doente que você não visita há 5 meses, agora não. Vamos esperar passar essa epidemia, né? Porque ela vai passar. Olha, a gente sabe que a economia precisa funcionar, que todo mundo querendo que volte, mas uma passeata como essa é um risco também grande, né? As pessoas se aglomerarem, estarem juntas. Carreata, desculpa. Eu fico surpreso, né? Eu queria ver essas pessoas fazendo uma passeata. Elas estão fechadas em carro, alertando uma população que é de 600 mil idosos no Espírito Santo. 25% da população capixaba é hipertensa, tem pressão alta. 10% é diabética. Milhares fazem quimioterapia, radioterapia para tratamento de câncer. Milhares fazem hemodiálise. Tem milhares com doenças pulmonares que diminuem a capacidade do pulmão. Eu queria ver esse grupo de pessoas em passeata, andando uns aos lados dos outros, e não dentro de carro, de máscara, colocando toda essa população capixaba em risco. É isso que eu queria ver esse grupo fazendo. Esse grupo que hoje está aqui pedindo para abrir o comércio, ele pode, quando essa epidemia diminuir e passar, ele pode não ter quem faça as compras no seu comércio, porque nós podemos perder muitas vidas com esse tipo de atitude. Agora, um outro caso também é que as pessoas elas estão ali dentro do carro, né? Então, se estivesse do lado de fora, com certeza é um risco muito maior. De fato, como diz o Reblin, é um contrassenso. Você fazer um protesto para acabar com o isolamento social, estando isolado de máscara dentro do seu carro. Assim, acho que as pessoas estão brincando com fogo. Eu já citei em outras ocasiões que, se você quiser aprender sobre como marcha num quartel, você pergunta para uma pessoa especializada, para um militar. Se você quiser aprender como pula de paraquedas, você pergunta para um paraquedista. Mas na hora de uma epidemia, eu acho que é a hora de ouvir os profissionais de saúde e as autoridades sanitárias. Alguns pontos, doutor. Feira, tem aglomeração. Risco. Risco. Ponto. Não é para aglomerar, gente. Não é para aglomerar. Se você precisa... A gente sabe que às vezes a feira pode fazer em determinados bairros, em determinadas situações, o papel quase que de um fornecedor de supermercado. Então, às vezes ela é impossível de ser suspensa. Então, não necessariamente você precisa suspender tudo. Cada município vai ter a sua política. Agora, mínimo de pessoas para a feira... Não levem os idosos para a feira, façam as compras para os seus idosos, organizem-se para ir o mínimo que for necessário. Se você puder fazer uma compra aí que você, em vez de você ir todo dia comprar um pouquinho de coisa para sua casa, você vai ter que sair 6, 7 dias de casa, comprar uma vez só. Não é fazer estoque grande, mas fazer
pequenas compras que vão durar alguns dias e que aí sim você vai poder minimizar a quantidade de vezes que você está indo à rua. Tem um outro ponto que eu vejo também na feira, porque a gente toca nos alimentos, né? A gente escolhe os alimentos. Eu vou ver qual que é a laranja que está melhor, qual que é o limão que está melhor. E nesse tocar, passa também, né? Passa vírus, dissemina, não só vírus, como outras enfermidades também. As enfermidades infecto-contagiosas todas podem estar ali contaminadas. E daí é muito importante a higienização da mão. Ali no ambiente de feira, mais do que nunca, a questão do álcool e higienizar esses alimentos ao chegar em casa também. Tá, vou dar uma pausa com vocês aqui rapidinho, mas a gente vai continuar falando sobre a questão dos idosos, também conversando com o subsecretário sobre outras questões aqui do Estado. Mas agora, doutor, por exemplo, não tem jeito, eu preciso ir no supermercado, preciso fazer compras. Quais são os cuidados que eu devo tomar? Eu devo levar meu álcool, passar no carrinho, limpar as mãos enquanto eu escolho uma fruta? Escolhi uma fruta, passo o álcool, ou o que a gente deve fazer? O ideal realmente é que o paciente sob grupo de risco, o idoso, não vá ao supermercado. Mas se não tem jeito, às vezes o filho mora longe, tem que ir. Primeiro, já falei, minimizar a quantidade de ida ao supermercado. Não é fazer compra para um mês, gente, não é acabar com as coisas, mas minimizar a quantidade de vezes que você vai ao supermercado. Além disso, o álcool, aí sim é a melhor indicação de todas, o álcool gel, o álcool A70, você vai higienizar sim o seu carrinho. Chegou, já passa ali no carrinho. Passa no carrinho, evita que pessoas toquem. Já vai com uma lista compra para você fazer de compras feitas, para você fazer esse supermercado o mais rápido possível, já pegar os objetos, os produtos que você quer, bota no carrinho, vá ao caixa, pague e retire-se. Eu vi ontem até uma matéria dizendo que uma pessoa que chegava em casa, ela limpava os produtos, né? Comprou os produtos. É válido chegar em casa e limpar? É válido limpar os produtos ao chegar em casa, procurar retirar tudo da embalagem o mais breve possível, já limpar essas embalagens, descartar essas embalagens. E outra estratégia muito interessante é você separar uma área da casa como uma área suja da área limpa. Então você chega, você não vai circular com essa compra dentro de casa. Você já vai direto com essa compra para a sua área de serviço, para a sua cozinha, para onde é que a área você determinou como área contaminada, área suja, vai fazer a abertura das embalagens, vai higienizar tudo, guardar tudo na geladeira depois de devidamente higienizado, descer com esse lixo o mais breve possível e lavar as mãos. Lavar as mãos é fundamental. Água e sabão, você está dentro de casa, você vai ter acesso a pia, torneira. Então, aí não é mais a hora do álcool, aí é a hora de água e sabão, bem lavado, mãos, dedos, entre os dedos, palmas, dorso das mãos, punhos e cotovelos. Nesse momento também, o povo gosta de a sacola do supermercado de fazer de lixo. Você guarda lá, aglomera. Nesse momento é o momento da gente descartar essas sacolas para evitar que fique dentro de casa? Também? É o momento da gente descartar essas sacolas. A gente sabe da importância do reuso do material descartável, a questão da sustentabilidade. Essa é uma mote que a gente tem muito forte nas famílias hoje em geral. Mas neste momento de pandemia, infelizmente, a gente vai ter que dar um uso maior a descartáveis e um uso menor um pouco a recicláveis. Não quer dizer que tudo tem que ser descartado, nada possa ser reciclado, mas o que ficar como reciclável é apenas aquilo que você pode higienizar. Para a gente encerrar esse momento de higienização, por exemplo, pedir um bujão de gás lá para casa, o entregador foi lá e levou. Pedir um galão de água, ele foi lá e levou. A gente não sabe se aquilo foi higienizado antes, a gente não sabe onde que o entregador meteu a mão. Chegou em casa, limpar tudo também. Higienizar tudo, o álcool A70 é uma ótima opção para isso aí, mas se você tiver em falta de álcool, a gente sabe que está com dificuldade, está com escassez de álcool nas prateleiras, você pode usar produtos de limpeza em geral, eles vão ser bastante efetivos, tá? Desinfetantes, água com sabão, tudo isso aí, detergente, tudo isso aí vai poder higienizar. Claro, cada um dentro da superfície que você estiver usando, né? Compatível com a superfície que você estiver usando. Estamos de volta com Fala Espírito Santo, especial de sábado, falando aí sobre o coronavírus. E eu volto a conversar com o geriatra Leonardo Goltari e também com o subsecretário de Vigilância e Saúde aqui do Estado, o Luiz Carlos Reblin. Subsecretário, questão dos testes. Como é que estão sendo feitos esses testes? O Espírito Santo, ontem no Cidade Alerta, eu até falei que o Estado comprou mais esses testes. Como é que vai ser realizado daqui para frente? Então, nós temos hoje os testes que são os testes chamados testes de biologia molecular, que basta o vírus estar presente no corpo que o teste detecta.
Esse o LACEN está realizando, ele está aumentando a sua capacidade. A partir de ontem, nós passamos a realizar 230 exames por dia e vamos chegar na semana que vem a 400 exames por dia. O fornecimento destes testes, por enquanto, é feito pelo Ministério da Saúde. Ontem nós recebemos mais uma cota importante adicional, mas a Secretaria está adquirindo também um volume importante de testes no mercado para suprir esta parte dos exames. E tem uma outra parte de exames que é um pouco diferente, são chamados exames de antígeno, que nós também vamos providenciar, voltados especialmente para o profissional de saúde e de segurança, para em alguns dias definir se ele tem ou não corona. Porque se ele não tiver, ele vai permanecer trabalhando, porque nós não podemos reduzir a força de trabalho do pessoal da saúde nem da segurança. Só para explicar, subsecretário, por exemplo, muita gente tem dúvida, eu estou com resfriado, vou no hospital, eu já vou fazer esse exame do corona? Não, Como primeiro é que é feito a gente isso? pede que quem está resfriado não tem febre, fique em casa. Ótimo. Fique lá, espere esse resfriado passar. Se tem febre e algum sintoma adicional, como tosse, dor no corpo, aí procura um serviço de saúde para definir. Se tem falta de ar, já vá para um serviço de urgência. Aí sim é que a equipe vai avaliar e ver a necessidade de realização ou não desse exame. Certo. Ok, deixa eu responder uma pergunta. A Cris Lima está perguntando, vou perguntar para o doutor, olha só. Ela falou assim, ó, boa tarde, tenho 35 anos, sou pré-diabetes e estou trabalhando. Eu corro algum risco de contrair o coronavírus? Todo mundo que está trabalhando, e mesmo quem não está trabalhando, está exposto.